Paz seja convosco, amém? Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, todos encontraram? A palavra do Eterno diz assim, irmãos: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Podeis sentar. Louvado seja Deus. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que me é concedida. Na verdade, ia ser um ministro que ia estar aqui, mas aconteceu algum imprevisto. Coube a nós vir trazer a mensagem. A pastora também teve outra agenda. A pastora Edna, acho que talvez vocês conhecem. Quem prega mais é ela fora. Nós somos ali de Barueri. Quero ser grato também aos pastores da casa e também à missionária Viviane, que nos convidou através da pastora Edna. Amém? Irmãos, eu não sei pregar muito. Quem prega mais lá é a pastora. Ela é a prefeita, eu sou o cabo eleitoral. Então, me ensina a pregar aí, tá bom? Louvado seja Deus. Quero fazer menção também do diácono Alex, do obreiro Paulo, do Maels, que ali eu vi também. Deus abençoe a vossa vida. Eu vou ser bem breve, não sei, vou ser enfadonho. O texto sagrado que nós acabamos de ler, irmãos, os irmãos já, pela campanha, já estão aí bem, aprofundado no conhecimento do que fala o texto sagrado. E o texto sagrado vai contar a parábola de um juiz e de uma viúva, sendo que o pano de fundo central não se revela simplesmente a revelar-se a falar do juiz e da viúva. O fator principal do texto sagrado que Jesus vai mencionar é justamente o que está na campanha, sobre orar sem desfalecer, orar perseverando sempre. Então o texto sagrado vai ser bem claro e nos dizer que aqui Jesus não está pedindo para que eu e você ore. Não, pastor, não. Não existe um pedido de oração, não. Porque quem entende o que é oração, uma vez que aceitou Jesus, não mais se diz um pedido de oração, mas uma vida de oração. A oração não é simplesmente para um momento, ela é uma oração diária em todo o tempo. Por quê, pastor? Porque é a oração que te mantém de pé. É a oração que vai te fazendo calejar, te aprofundar na pessoa de Cristo Jesus. Mediante a oração e no meditar do texto sagrado, você vai se aproximar, ou se aprofundar cada vez mais no Senhor. O problema da geração de hoje é que se fala de Deus, de ouvir falar e não de conhecer a verdade. Tem pessoas que pegam a Bíblia somente no culto, em casa não pega, mas diz que ama a palavra, mas não pega a palavra a semana toda. Como que eu digo que eu amo a palavra e não pego na palavra? Como que eu digo que eu vou conhecer Jesus sem saber os seus escritos? Me fale se você é capaz de definir alguém que você mal conhece, mal conversou com ele. Você consegue definir? E como cristão que eu vou pregar Jesus para alguém se eu não leio o texto sagrado? E é por isso que a geração de hoje, assim como nós já ouvimos falar muitas das vezes, é uma das piores gerações que nós temos, irmão. Por quê, pastor? Porque está acostumado a servir por aquilo que se ouve e não por aquilo que se examina. Viu? Estudar cansa, mas examinar aprende. Sabe por que muitas das vezes as pessoas falam assim: eita, não consigo ler, estou cansado. Lógico, já vai orar na beira da cama, irmão, no lugar de dormir. É ou não é? Aí começa a ler 2 versículos, já bate o sono. Eita, cochilei. Por quê? Quem lê, cansa, mas quem examina, aprende. E Jesus vai dizer assim em João 5,39: examinai as escrituras, pois cuidais tem nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O texto sagrado é bem claro e não precisa nem enfeitar muito, irmão, porque aqui só fala de oração.
E o problema não é orar. Qual que é o problema, pastor? É orar sempre. Orar, todos nós oramos, sim ou não? A questão é se nós oramos sempre. Porque todos nós oramos. Tem pessoas que até às vezes, quando quer receber uma bênção de Deus, ora um dia, uma semana, 2 semanas, aí depois desfalece. É ou não é? Depois para de orar. Ai, parece que esquece da promessa. Parece que Deus não vai cumprir. E às vezes vai desfalecendo, porque o tempo vai passando, o tempo vai correndo e parece que nada vai acontecendo. É ou não é? Quem não tem promessa aí de 5 anos, 2 anos? Quem tem promessa aí, irmão, de 5 anos, 2 anos? E o tempo vai passando. E o espelho é um grande vilão, né, irmão? Nós olhamos no espelho, eita Jesus, a perna já está cansada, a promessa não aconteceu. O cabelo, a pomada mais nem levanta para cima, né? As rugas já chegou. Só que quando mais eu vejo eu no espelho, eu me deparo com a palavra dizendo assim: passarão céus e terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Não é porque o tempo está passando que Deus não possa cumprir. Não é porque o tempo está se prolongando que Deus não está trabalhando. Porque nós temos por costume de dizer que Deus está trabalhando quando nós estamos vendo alguma coisa. É muito mais fácil acreditarmos naquilo que pegamos e vemos do que naquilo que apenas cremos. É ou não é? É muito mais fácil acreditar no salário do dia 30 do que esperar Jesus prover. É ou não é? E que Deus de providência é essa que esquece dos seus? Já viu Deus esquecer dos seus? Deus não esquece. É nós que esquecemos do Senhor. É nós que se esquecemos do que está escrito. Porque muitas das vezes nós se deparamos com as lutas da vida. E aquilo vai tentando tirar a nossa força, minguando a nossa força. E nós vamos parando de buscar o Senhor. Vamos parando de ter com Deus. Assim como já foi falado. E se tem um segredo que Jesus ensina irmão, tem gente nos dias de hoje que qualquer coisinha vai para a rede social. Espalhar a vida para todo mundo, né? E Jesus falou o quê? Entra no teu aposento. Fecha a porta do teu quarto. O teu pai em secreto está lá te esperando. Prefere contar a vida para um amigo, para um colega e para a rede social do que desabafar com Jesus. E depois quer que Jesus resolva, sendo que você mesmo está tentando resolver. Sendo que você está tentando solucionar a situação. O segredo aqui não é simplesmente orar uma vez, mas manter uma vida de oração. Não é assim que Paulo vai dizer na carta de Tessalonicenses 5,17, se não me falha a memória. Orai sem cessar. É constante, irmão. Pastor, eu recebi a bênção e agora? Agora você orou para receber? Agora você ora para Deus estar guardando. Mas orar sempre. É ou não é? Continuar em oração. Por quê, pastor? Porque quem quase não ora, irmão, quem não tem o costume de orar, muitas das vezes vai desfalecendo. É difícil orar, pastor. Pô, se é difícil orar, eu posso dizer para você, quase não ora. Quem quase não ora, mal vai orar. Quem mal vai orar, logo vai desfalecer. E quem logo desfalece, a vida vira o quê? Sedentária. Como assim, pastor? Se assenta e se acomoda. Sedentário é isso. Sentou-se e se acomodou-se. A família está sendo destruída, o casamento está sendo derrotado, tudo está travando, mas ele está sentado, acomodado. Está vendo tudo bagunçado, mas ele não desce para orar. Por quê? Ficou sedentário. Parou de orar. Parou de buscar. Está tudo travando. Corre para tudo que é lado. Só não corre para os pés de Jesus. Só não corre para a presença dele. E uma coisa que eu aprendi, irmão, se tem um segredo que o crente deve fazer, mesmo quando ele erra e peca, sabe qual é o segredo? É correr para perto de Deus. A nossa geração, quando peca, o capeta inferniza tanto a mente dele, que ele foge da presença. Fica com vergonha de vir para o culto. Porque o capeta acusa tanto, que ele fala assim, agora que vai ser crentinho, agora é? Aprontou do que aprontou, agora vai correr? E nós vemos isso na vida do rei Davi. Toda vez que ele pecava, o segredo dele era por quê? Porque ele se aproximava do Senhor.
Davi entendia que era melhor cair na mão de Deus que cair na mão dos homens. Por quê, pastor? Porque Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em graça. Os homens muitas das vezes não têm dó. Os homens muitas das vezes querem que eu e você esteja na lona. Mas o Senhor é grande em misericórdia. E a Bíblia diz claramente que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. O que não pode, aqui não tem, mas lá eu brinco, lá na igreja, lá eu brinco assim, tem crente na geração de hoje que anda de contrato com Deus, é contrato temporário. Firma 3 meses quebra. Chega o carnaval, vai pular. Aí firma 3 meses com Jesus, chega o São João, vai pular. Aí firma 3 meses, chega o final do ano, vai pular. Aí vive inconstante na presença de Deus. E depois tem a cara de pau de ainda atribuir as suas quedas a outros. E quando eu olho para os escritos sagrados, irmão, eu não vejo uma vida de crente que anda de tempos em tempo. Porque uma vez convertido de verdade, tem que ser perseverante. Paulo diz, olha, meus amados irmãos, sede firmes e constante na presença de Deus. É firme e constante, não é de vez em quando. Não é porque não chegou a bênção, não é porque a porta não se abriu, não é porque Deus não respondeu a oração que eu vou parar. A Bíblia é clara, irmão, e diz, sede firmes e constante. Ô, irmão, a gente é pastor presente e a gente passa por cada um, a gente sabe, eu acompanho, irmão, eu tenho de 30 anos de evangelho, 40 anos meus pais é crente. E a gente já tratou muitos casos de pessoas que estão pregando em cima do altar, sair do culto e fazer coisas erradas. De eu pegar pastores pregando em cima do altar e depois a gente saber que está na boca de fumo. De pessoas que estão pregando e depois a gente ficar sabendo que estava caído em pecado de prostituição. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que o homem pode pular, pode dar pirueta, pode profetizar, pode tocar, pode entregar profecia, mas o homem e a mulher de Deus você só conhece de andar com eles. Você só conhece o homem e a mulher de Deus de andar com eles. E por falta de discernimento, mal vê alguém profetizando, já passa a cabeça para receber a bênção. Às vezes é uma ponte só de perturbação que vai receber. Por quê? Porque o legado é todo sujo. O legado é todo torto. E eu lhe recomendo a partir de hoje, examine. Pode pular, pode profetizar, pode falar, mas examine, irmão. Eu estou falando de causa própria. Já chegou pregadores da minha igreja para se membrar, irmão, e saiu de lá devendo não sei quantos a membro. Por quê? Os membros bestinhos, bobinho, né, irmão? Só porque o camarada profetiza e prega, me empresta 500, tome. Quando foi ver, o camarada sumiu da igreja devendo a todo mundo. Hoje nós temos uma geração que valoriza muito o que está lá fora. Vai para a rede social, já sabe até o canal que vai abrir, porque já, eita, vou ver a palavra de hoje, é bênção demais. Lógico, irmão, rede social só tem bênção. Camarada já sabe qual é o canalzinho que vai. Eita, essa palavra é forte. Mas o danadinho sabe que está em pecado, precisa se consertar, mas ainda tem a cara de dizer, eita, Jesus, a palavra é boa demais. É ou não é? Está assim as igrejas. Está assim. Aí fica andando, desfalecendo na fé, dia após dia. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Porque não busca o Senhor. Olha, irmão, se tem uma pessoa que pode encher alguém de dom, é Deus. Só que o dom não leva ninguém para o céu. O próprio Jesus vai dizer assim, que naquele grande dia muitos vão dizer, profetizei, preguei, curei, apartai-vos de mim, que eu não vos te conheço. Hoje nós vivemos uma geração que tem mais medo de perder o cargo do que perder a salvação. Vivemos uma geração que está mais preocupada em estar em cartazes do que no livro da vida. Uma geração que faz de tudo para ser reconhecido na rede social. E se esquece que tem que ser registrado no livro da vida. O fato, muitas das vezes, de Deus, talvez passar na sua mente ou na minha mente, assim, parece que Deus está demorando em responder essa oração. Não é que Deus está demorando.
Deus está preparando você para receber. Deus está forjando a nosso ser. Por quê, pastor? Olha, o texto revela dois personagens interessantes aí, o juiz e a viúva. O texto vai dizer claramente que o juiz tem poder, tem autoridade, tem riqueza e tem tudo. A viúva não tinha nada, era viúva, não tinha nada, sim ou não? É dois personagens totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas o pano de fundo central é o quê? Oração e perseverança. E Jesus não faz a alusão da viúva a nós que somos povo dele, não. Não faz nada disso. Essa viúva não representa a igreja. Jesus não disse isso no texto sagrado. Mas é que Jesus conclui a história dizendo assim: não viste esta viúva, que mesmo sem conhecer, sendo estrangeira, não tem vida com Deus, e mesmo na sua insistência, ela conseguiu dobrar o juiz? Quanto mais vós que conhece o Pai. Está entendendo? É Jesus olhando para mim e para dizer: se uma mulher que mal me conhece conseguiu dobrar um juiz que tem autoridade, quanto mais vós que me conhece. O poder é bom ou não é? E se faz necessário sempre que necessário deve se usar, sim ou não? O problema não é o poder. O problema é quem toma posse do poder. Por quê, pastor? É assim, entra na igreja mansinho, Jesus todo arrebentado. Jesus levanta, dá banho de misericórdia, derrama unção, começa a levantar. Quando o poder vai chegando, aí vai se transformando. O problema não é o poder, o problema é quem toma posse do poder. É ou não é? Aí agora eu profetizo, agora eu prego, agora eu canto. O problema não é onde você está. Deus não está interessado aonde Ele vai lhe colocar. Deus está interessado em quem você vai se transformar. Deus não está preocupado nas bênçãos que Ele vai nos trazer. Deus está preocupado em quem eu e você vai se transformar. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Estou vivendo na igreja tão caladinho. Ô pastora, tá, posso pregar assim ou não? É porque lá na igreja a gente prega assim. É disso aqui para pior, irmão. Tá ali os dois ali, irmão. Dia de domingo, pastora, diante de Deus, eu chego diante da igreja e ela assim: a porta está aberta, quem quiser ir embora pode ir. Eu não mantenho ninguém aqui pela mentira. Eu perco você pela verdade, mas pela mentira eu não quero você aqui. Raro não ter um domingo que a gente não pregue sobre pecado. E hoje é difícil a gente ouvir, sabe por quê? Porque as igrejas estão com medo de baixar a receita. Se preocupa com a receita e não se preocupa com a alma. E eu digo mais: pastor que não prega sobre pecado, ou está em pecado, ou tem medo de não, ou não quer levar você para o céu. O negócio é estreito, irmão. É ou não é? Porque hoje nós vivemos um evangelho que se titulou aí pela a graça. Lógico, a salvação é pela graça. Uma vez liberto, Ele nos rasgou a cédula que nos condenava da eternidade. A graça trouxe a libertação. Agora cabe eu e você permanecer liberto. A graça foi concedida, mas cabe eu e você permanecer na graça. E hoje nós vemos um evangelho de facilidade, que Ele ama tudo e não corrige mais nada. Vai nessa não, porque lá na frente você pode se machucar. A porta continua sendo estreita. A porta continua sendo estreita. E nessa estreita só passa duas pessoas. Quem, pastor? Eu e minha mulher? Não, só você e Jesus naquele dia. Eu e mamãe? Não, é só você e Jesus. Está entendendo? Um coração que não se preenche da presença dEle facilmente é preenchido por qualquer coisa que lhe oferece. É ou não é? Um coração que não se enche da presença de Deus, facilmente ele se enche com qualquer coisa que oferece a eles. E uma das formas, e uma das coisas que a oração faz é nos preencher da presença dEle. Então, se eu e você não se preocupa em orar, em ter uma vida de oração, facilmente qualquer coisa que os olhos veem começa a encher o coração. Começa a minar a nossa vida em Deus.
Começa a minar a nossa temor com o Senhor. Teve uma vez uma revelação que Deus me deu, irmão, sobre Adão. Você lembra de Adão, né? Deus colocou no jardim do Éden, né? Tudo de bom lá dentro, irmão. Coisa do lugar de perfeição. Colocou quando o homem caiu, ele se escondeu. Aí Deus falou no meu coração, lembra de Adão? Estava dentro do jardim, mas distante de Deus. Do que adianta a gente chegar no jardim e andar distante de Deus? Pastor, qual que é o jardim? A igreja, o evangelho, o reino. E se a gente parar, tem muitos que já chegaram ao jardim, mas ainda continua longe de Deus. Pare e olhe para trás e perceba o primeiro passo que você deu para Jesus. Se você continua mais fervoroso ou se você continua capengando. Quem era eu? Quem era você lá atrás? Crescemos ou regredimos? Perseveramos ou paramos de tempos em tempo? Na igreja à noite eu adoro o noivo. De dia só Jesus sabe o que faz. Nas madrugadas, às vezes eu ando pelas madrugadas, irmão. Eu andava pela madrugada e falo assim, oração, e às vezes eu vou olhar. Aí eu vejo um monte de gente online. Está orando? Será que está orando? Ou está vasculhando? Está um monte lá verde online. Eu disse, danadinho está orando hoje. Né? Passa-se 2 horas em frente de uma rede social. Não consegue dobrar 5 minutos de oração diante do Pai. Mas a noite quer adorar. A noite quer dizer que é santo. A noite quer dizer que é separado. Ei, Ele até nos chama, mas cabe eu e você permanecer sendo escolhido. Ele não escolhe todos, sim ou não? Ele escolhe todos, mas cabe nós que fomos escolhidos permanecer sendo escolhido. Tem coisas nas nossas vidas que não foi porque simplesmente Deus permitiu, foi porque nós entramos para fazer. Foi porque nós permitimos. Por que permitimos? Porque deixamos de lutar, baixamos a guarda, o inimigo entrou, destruiu família, destruiu a vida espiritual. Muitas das vezes destruiu sua intimidade com Deus. Mas por quê? Ai, Deus não está me vendo. Tá. Às vezes é só um posicionamento meu e seu que precisa. Escute, irmão, pregar é fácil. Eu preguei lá 30 dias sobre a casa que Deus quer habitar. Foi 30 cacetadas. Eu disse, ou Deus entra para habitar ou vocês me jogam para fora. Eu disse, ou Deus entra para habitar aqui dentro ou vocês me lançam para fora. Por quê? Porque hoje pega um evangelho assim, eu sou o templo do Espírito. Tem crente que tem uma maturidade tão pequena que diz assim, não precisa ir para o culto todo dia, não precisa estar na igreja todo dia. Aí eu pergunto para você, então arranca a página da Bíblia que Deus levantou o tabernáculo, Deus levantou o templo, e ainda há a promessa que o templo ia ser edificado novamente. Agora, se tem mensagem todos os dias no culto e ainda assim o povo continua pecando, imagina se não tivesse. Aí vem uma geração de hoje que ela pega o texto de Paulo e diz assim, eu sou templo, não vou saber vós que sois templo do Espírito. É verdade, templo eu sei que é, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Mas a questão não é ser templo, a questão é perceber se ele está habitando de verdade. Por quê, pastor? Porque quando ele habita nos constrange. Quando ele habita, o comportamento é diferente. O linguajar é diferente. É aqui dentro é a mesma coisa que é na rua. É quando está se divertindo, quando está passeando, quando está brincando, quando está andando sozinho, quando está prestando serviço. O comportamento é o mesmo. Dizer que é templo é uma coisa, agora saber que realmente ele está habitando é outro. Irmão, porque vivemos um evangelho de facilidade hoje em dia, pensando como se ele tivesse a obrigação de fazer tudo que a gente queremos. É ou não é? Deixa eu só alinhar aqui para a gente concluirmos. Tem muitas das vezes que nós oramos, parece que está demorando a acontecer. E eu já falei para você, é Deus só preparando. Por quê, pastor? Porque tem coisas que Deus precisa alinhar. Alinhar em quê? No que é do eterno e naquilo que é de nós próprios.
Por quê? Tem muitas coisas que é desejo do homem, não vontade de Deus. Eita, é ou não é? Tem muitas coisas que nós estamos insistindo, mas é desejo nosso, não está alinhado com a vontade de Deus. Só para você aprender aqui, tem muita coisa que a terra aprova, mas o céu não aprova, viu? Tem muita coisa que os filhos de Deus dizem ser filho de Deus, que faz na terra, pensando que a terra está aplaudindo, mas o céu está desaprovando. É ou não é? Porque nós vivemos uma geração que começou a ouvir um evangelho de facilidade, não mais um evangelho que confronta. E a igreja é lugar de ser confrontado. Porque eu entendo, irmão, que a palavra que nos sara é a palavra que nos confronta. A palavra que vai nos levar para o céu é aquela que nos conserta dia após dia. E eu não estou pregando aqui dizendo para você que Deus não tem promessa para mim e para você. Só que tem mais de 8.000 promessas. Então Deus sempre vai ter para nos acrescentar. E o texto sagrado diz assim: Deus ama a prosperidade dos filhos. Deus ama. Só que nós vivemos um evangelho de facilidade. Pessoas hoje em dia, olha, lá na igreja eu tenho presbítero de banco, eu tenho obreiro de banco. Teve um dia que uma irmã foi visitar, a outra falou para ele: tá de banca. Oxe, tua igreja ainda põe de banco, é? Se assustou-se, irmão. Por quê? Porque às vezes lá fora não se coloca mais. Fez, aprontou, passa a mão. É capaz até de receber cargo em vez de disciplina. Por esses dias minha filha puxou 30 de banco. E eu falo assim: olha, irmão, se eu souber, vai para o banco. E não é o banco para desse não, é o banquinho da igreja mesmo, viu? Minha filha puxou 30 de banco. E uma coisa que ela escondeu fazia quase 3 anos. Aí chegou aos meus ouvidos e disse: você vai se sentar. Ela é ministra de louvor lá. Sabe por quê? Porque na minha caminhada eu aprendi: se eu não sou justo para com a minha própria casa, eu não devo querer justiça para a sua casa. E o que nós vemos hoje na igreja é isso: pessoas e líderes passando a mão porque é coleguismo, é colega, é amigo. Deixa eu falar uma coisa para você que Jesus ministrou no meu coração: quem anda pela amizade no reino acaba pecando. Quem tem coleguismo, amiguismo no reino, ajuda o outro a pecar. Por quê? Porque não fala que está errado. Vou falar não, porque você é meu amigo. Encobre o pecado do outro e pega do mesmo jeito. Quem anda pela amizade encobre o pecado do outro. E foi uma das coisas que até hoje Deus tem nos mantido de pé. E eu falo: Deus, enquanto o Senhor me der saúde e até lá o Senhor não voltar, essa casa só vai ter tutano e feijão com farinha de domingo. Eu falo para Deus, quem sustenta essa casa não é o dízimo de ninguém. Já falei para eles na frente da igreja, está aí de prova, se quiser perguntar para ele. Quem sustenta essa igreja aqui não é dízimo de ninguém. Se está descontente, droga a rua, lá tem outra igreja, pode ir. Eu falo assim para eles. Aí teve um que estava dizendo: eita, esses dias levantou-se um aí veio com surgiu, né, irmão? Porque o desvio de caráter é fogo. Ele não fala na sua frente, ele fala fermentando, né, irmão? Você acha que é justo o pastor estar pregando e às vezes está dizendo: se a porta está aberta, quiser ir, vai embora? Ela fala: vem cá, meu filho. Você fala de ouvir falar, não de examinar, né? João 6, vem cá. Jesus vai desce o rei. Aí de repente a multidão. Aí Jesus olha para os 12 e diz assim: e vós? Quer ir embora também não? Se Jesus não segurou os 12, eu acho que eu vou segurar você. Eu falei para ele: se Jesus não segurou os 12, você acha que eu vou segurar o rei hoje? Ai, pastor foi chamado para cuidar de ovelha, não de bode. Bode a gente joga embora. O bode é tão ruim, irmão, que é só do Nordeste, que é do Nordeste. O bode é tão ruim que até prático danado come. Quem é do Norte sabe, o bicho danado é o bode. Não gosta nem de pasto, até plástico os bichos comem. Está entendendo? É a geração que nós estamos vivendo, irmãos. Uma geração que não quer ser confrontada. Uma geração que não quer ser consertada muitas das vezes. Mas essa noite Deus trouxe eu aqui para dizer para você: volte enquanto é tempo. Volte a ter o seu primeiro amor de verdade.
Não simplesmente por aquilo que a terra aplaude, mas por aquilo que o céu aprova. Por quê, pastor? Porque quando nós alinhamos o nosso coração com os nossos próprios desejos, sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? A obra vira relaxo. Quando a prioridade nossa como servo é os nossos desejos, a obra fica em segundo lugar. Espera aí que eu vou. Entra na igreja desempregado. É ou não é, irmão? Quem já viu essa experiência? Eita glória, olha. Entra na igreja desempregado. Aí diz assim: ei, Deus me abençoar, eu vou dar o primeiro salário, todo o dízimo. Chega, recebe, cadê? Moral da história: passa-se o tempo. Aquele que era fervoroso, aí ele começa a faltar por causa do serviço. É ou não é? Aí começa a dizer: estou cansado. Aí eu pergunto para você: você quer que Jesus tire para você voltar? Hã? Porque você orou para pedir, Ele te deu. Aí o que Ele te deu te tirou. Aí ele fala: então eu vou te tirar para tu voltar. O que é que você acha? É bom? Ai, pastor, o problema é meu filho. Espera aí. Não deixa o inimigo minar a sua mente, não, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ai, porque o capeta mudou a mentalidade do povo hoje e diz assim: eita, estou cansado. Peraí, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem espera no Senhor se renova. Quem espera no Senhor voarão. Quem espera no Senhor vai estar mais forte. Sabe por que você cansa? Porque você espera dos homens. Mas se esperar no Senhor, você se renova. Você fica vigoroso. Você fica forte. E às vezes nós estamos deixando o inimigo. Foi assim que ele derrubou Adão, foi assim que ele derrubou Eva, distorcendo a palavra. Por quê, pastor? Porque tem uma geração que não ora. No círculo de oração, para me concluir, no círculo de oração, pode ficar de pé. No círculo de oração de 24 horas que a gente tivemos lá, um relógio de oração, Deus gerou uma frase no meu coração e depois eu falei para os irmãos: escute, a igreja de hoje é a que mais pede e a que menos faz. Aí Jesus me fez ler o texto sagrado de Atos, e ele falou: a geração de antes menos pedia e mais fazia. Quando nós mudarmos os nossos costumes, não simplesmente de se achegar para receber, mas de primeiro entregar, as coisas mudam. O alinhamento do céu muda. Quando você pega o hábito de orar, irmão, você muda o seu ambiente de guerra. Você se desprende da terra e busca recurso do céu. E é assim que a Bíblia ensina: primeiro fazer conhecidas as vossas necessidades ao Pai. Mas hoje em dia nós corremos atrás de fulano, beltrano. Não, irmão. Fulano, você pode me socorrer? Fulano, você pode me socorrer? Eu brinco até com a minha esposa. Eu digo: irmão, quebra esse cartão, minha filha, pelo amor de Deus. É o devorador é esse cartão. O devorador é o shopping, minha filha, pelo amor de Deus, quebre isso. Ô irmão, se o pouco que temos, às vezes nós não sabemos controlar, nós não estamos preparados para receber o monte de Deus. O crente quer receber a promessa de Deus, quer receber a prosperidade de Deus, mas não consegue nem dominar e controlar o que você tem agora. Olha, lá na igreja eu sou meio bravo, pastor. Eu ensino assim: ó, irmão, vai fazer negócio com um crente, faz um contrato. Porque se ele não pagar, eu sou o primeiro a ser testemunha. Porque o crente tem a mania de dizer assim: ei, irmão, porque irmão, na fé, irmão, tu me ajuda? Ajuda não, lá não. Lá eu mando fazer contrato, porque se não pagar é caloteiro. Se não é caloteiro, vai pagar na justiça. Porque o que tem de crente caloteiro não é fácil não. Teve uma modinha, uma época aí, já passou. Mas teve uma modinha aí que tinha crente que era danado. Ia nas casas Bahia, mobiliava a casa toda. Esperava passar 5 anos para o nome sair. Aí depois tinha cara de pau: consegue comprar aquilo para mim? Oh, tu não cuidou do teu nome, tu vai cuidar do meu. Irmãos, quem realmente tem Ele no coração tem atitudes diferentes, tem comportamentos diferentes, tem caráter diferente, tem postura diferente.
Nós não precisamos apontar ninguém, derrubar ninguém para chegar onde Deus quer nos colocar. E o que nós temos hoje é uma geração de ciúme, porque Deus usa um, aí parece que já fica com ciúme. Não, logo chegou agora esse é... Irmãos, tem a graça de Deus sobre você. Hoje só cabe eu e você escolher o que, pastor? Ou continuar orando todos os dias, ou continuar murmurando todo dia. Só depende de mim e de você. Deus não complica nada. É nós que complicamos a nossa vida com Deus. E às vezes desalinhamos o nosso propósito. E eu já falei para você aqui, tem coisas que é desejo nosso, irmão. Agora, se ele se esqueceu, eu vou recomendar você lembrar ele. Lembra ele assim, diz assim para ele, ó: ei, propósito vale mais do que desejo. Propósito vale mais do que desejo. Talvez o que nós estamos pedindo é um desejo, e Deus está dizendo: primeiro é o meu propósito. E Deus não vai tirar o propósito dele para realizar o seu desejo. Deus não nos chamou para saciar a nossa vida, os nossos desejos. Deus nos chamou para fazer a sua vontade. E hoje nós vemos uma geração que pensa que Deus nos chamou para cumprir todos os nossos desejos. Aí você vê essa noite para aprender que propósito é mais importante do que desejo. E eu e você fomos chamados não para ser saciados os nossos desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Vontade essa que pode ocorrer de eu e você passar por uma situação até mesmo de chorar, ou de mesmo de perca. Mas o principal de referência para a minha vida e para a sua vida, Ele mesmo deixa bem claro: eu não queria, mas que seja feita a tua. Por ele não queria ir para a cruz, mas ele olhou ao céu e disse: que seja feita a tua. Está disposto a abrir mão dos desejos para viver o propósito de Deus? Está disposto a abrir mão do conforto para fazer a vontade de Deus? Quem não gosta do conforto? Fala a verdade. Eu sou de uma época, irmão, que quando eu trabalhava na cidade, eu até descia na Barra Funda e pegava o trem voltando para voltar sentado. Por quê? Porque queria conforto. É ou não é? Quem não gosta de conforto? Lutamos para ter conforto. Pastor, é errado ter conforto? Não, não é errado, você deve. A própria palavra diz que Ele ama, né, aquele que ouvia a sua voz, comerá do melhor dessa terra. Pastor, e o que é que isso quer dizer? Que existe conforto que é para a nossa queda, e existe aperto que é para nos manter de pé. Está entendendo? Tem confortos que vêm na vida de pessoas que, em vez de ser bênção, se torna queda. Deus traz, mas ele cai. Deus cai, mas ele não permanece. Deus traz, mas ele não continua. E existe aperto nas nossas vidas que nos mantém de pé. Está doendo, mas nós estamos orando. Está doendo, mas nós estamos buscando. Está doendo, mas nós estamos consagrando. Está doendo, mas nós estamos cultuando. E talvez você subiu hoje aqui dizendo: Deus, parece que isso não vai acabar. Aí talvez Deus está dizendo para você: não, não posso acabar agora. Por quê? Porque se eu acabar você cai. Se eu tirar a prova agora você murcha. Se eu tirar a prova agora você para de orar. Provando claramente que há confortos que nos derrubam, e há apertos que nos mantêm de pé. E aqui para nós, irmão, é melhor o aperto que nos mantém de pé do que o conforto que nos derruba. Aí Jesus está dizendo para mim e para você: está disposto a permanecer ou não? Está disposto a continuar firme e constante? Está disposto a renunciar, a voltar atrás? Ai, pastor, eu vou voltar atrás. Ô, irmão, tem voltas que é para nos fazer crescer. Então, se é algo que precisa voltar, volte. Peça perdão. Faça acontecer de verdade. Porque talvez é isso que travou sua vida ministerial, espiritual, sua vida, sei lá o quê. E tem voltas do Senhor que nos faz crescer. E muitas das vezes nós estamos insistindo em ir, sendo que Deus não está aprovando.
Está entendendo ou não? Estão entendendo? Está compreendendo ou não, irmão? A oração nos faz gerar propósitos, viver propósito de Deus. Me perdoe se não era isso que você queria ouvir, mas eu saio daqui com a consciência limpa, porque eu entreguei tudo que Deus queria. Olha, irmão, estou falando de experiência própria. Eu venho de uma família de 6. Vim da região do Nordeste. E eu era para ser o menos cotado que eu sou hoje, pastor. Deus me levantou direto para pastoreio. Passei 9 anos em determinada religião. Os homens não reconheceram a nada. Passei em outros lugares. Mas quando Deus tem um propósito e o seu coração permanece alinhado com Ele, não há ninguém que possa impedir onde Deus quer lhe colocar. A vida pode estar travada, o que for, irmão, mas se hoje Deus achou graça em você, você pode sair daqui e amanhã estar tocando o telefone dizendo: chegou, vai acontecer, vai ser uma verdade. Só é importante eu e você acreditar. Por quê, pastor? Porque não tem condições de orar sem ter fé. O único propósito de viver orando direto é porque ela gera fé em nós. E eu vou encerrar aqui dizendo o texto, no versículo 8, Jesus fala claramente, quando ele encerra esse assunto, ele diz assim: porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Sabe o que a oração faz? Faz manter viva a fé dentro de você. Não faz sentido você querer orar sem ter fé aí dentro. Não faz sentido manter uma vida de oração sem ter fé. Por quê? Porque ninguém paga preço por aquilo que não acredita. É verdade ou não é? Então esse é o propósito da oração. É você orar para Deus gerar fé cada vez mais, para quando Ele descer, dizer para mim e para você: vou cumprir, vou realizar, porque aquilo que eu prometi, o homem não pode revogar. Está entendendo, igreja? Está compreendendo? Está compreendendo ou não? Talvez você tenha promessa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não deixe a promessa morrer dentro de você. Não deixe a promessa morrer dentro de você. Amém? Glória a Deus por isso. Pastores, eu agradeço a oportunidade. Quero passar para quem é de direito.